Edu Panzi e Ale Oliveira estão comigo. São os comentaristas da Itatiaia que falam em nome de Monte Santo Cemitério Parque. Aquela primeira opinião geral do nosso pós-jogo. Por que o Atlético é campeão estadual, Edu Panzi? Cirilo, a gente brincava durante o jogo, né? O Milito, ele foi de besta a bestial na final do campeonato estadual, nesse segundo jogo aqui no Mineirão. O besta é uma maneira até meio jocosa de falar, mas é para montar a frase. Mais Deu do para que qualquer entender. outra coisa, Porque ele escala um Atlético muito diferente daqueles dois Atléticos que a gente observou na estreia dele, Milito, na Arena MRV e do jogo de Caracas. O modelo de jogo que nós estudamos do Milito, ele abriu mão para esse início de jogo aqui no Mineirão. Ele vem com uma defesa com 4 jogadores mesmo, 4-4-2, cara. Uma linha de 4, 2 volantes à frente, 2 meias, que entre os meias você tinha um volante, que era o Alan Franco, que é um volante que sabe sair jogando, e o outro era o Zarate, e a dupla de ataque do Atlético. Pensei, vai marcar muita pressão na saída do adversário, né? Vai usar muito a força de marcação desses atletas, e não foi assim. Tanto que o primeiro tempo, o melhor jogador da partida foi o Matheus Pereira, o camisa 10 adversário, que em meio a tantos jogadores de marcação teve muita liberdade. É fato que o Atlético teve a grande chance da primeira etapa, com o Paulinho, e ele desperdiçou. O Cruzeiro não criou grandes oportunidades, a não ser em bola parada, uma num cruzamento do Vital, outra numa falta batida pelo Matheus Pereira. Mas o Atlético também fez um primeiro tempo muito pobre, e eu acho que a ideia dele não funcionou. Imaginávamos que o Atlético fosse voltar com uma mudança, pelo menos de peça ou de modelo de jogo, de desenho tático, e não. Voltou mesmo o Atlético assim, mesmo entre aspas. Eu percebi, né, no início do segundo tempo, um Batalha jogando um pouco mais adiantado. É o que o povo chama de 4-4-2 no losango, né? Com um volante à frente da linha de 4, 2 outros jogadores, o Zarate mais adiantado, como um meia mais próximo dos 2 atacantes. O Atlético não deu pra gente observar tanto, né? Porque sai o gol do Cruzeiro e aí o Atlético começa a promover 200 mil alterações. Aí virou um galo, bastante Frankenstein na partida, né? O gol do Cruzeiro sai muito cedo na segunda etapa, aos 7 minutos. E aí o Milito promove as alterações. Aí ele muda o Atlético. E como eu falei, foi de besta a bestial, porque foi bestial, cara. Ele foi corajoso, muito corajoso. Ele fez algo que a gente não esperava ou imaginava. Ele tirou um zagueiro, traz o Saravia para jogar como um zagueiro ao lado do Gêmeos, põe o Scarpa de ala pelo lado direito, o Arana passa a apoiar muito, ele põe o Vargas no jogo, são muitas alterações, o próprio Igor Gomes tira 2 volantes, Otávio e Batalha, torna o Atlético um time completamente ofensivo e passa a controlar, dominar o jogo com posse. O Larcamon responde, coloca mais um zagueiro, claro, tentando se precaver, mas o Cruzeiro estava bem no jogo. A partir do momento que entra o João Marcelo, o Cruzeiro passa a aceitar uma imposição do Atlético com a bola e o Galo chega ao seu gol de empate numa jogada improvável, né? Cruzamento do volante Otávio para gol do lateral direito, Saravia, que ainda era lateral. Ele não tinha não tinha virado zagueiro ainda. E foi eleito melhor em campo pela Itatiaia, né? Saravia foi lateral, foi ala, foi zagueiro e foi centroavante, porque fez um gol de centroavante nas costas da última linha do Cruzeiro. Diga, Cirilo. Enquanto você fala, a turma que tá no YouTube tá vendo os melhores momentos, inclusive esse lance do Saravia. Enquanto você tá comentando, a turma que tá no YouTube vê os melhores momentos, bora pro YouTube. Fala, e foi um belo gol, né? Ele foi muito inteligente, ele viu o Rafael Cabral saindo. Primeiro ele ataca o espaço, que ele percebe a linha adiantada e o Marlon não acompanha, né? É um erro do lateral do Cruzeiro. O Rafael tenta cortar, o Saravia percebe e dá um toquinho de cabeça para tirar do Rafael Cabral. E depois, em seguida, já com as alterações, o Atlético tem um lance do pênalti, um cruzamento do Igor Gomes, o Hulk, com toda a sua frieza, chama a responsabilidade, faz o 2-1. E quando o Larcamon coloca o time todo para frente, porque o 2-1 dava o título ao Galo, chamei a atenção pelo menos 3 vezes ao Piquetito. Pique, o Cruzeiro está com a linha muito adiantada. Tá errado? Não. Vai ter que correr risco, porque precisa do gol de empate. O Atlético, se tiver calma e souber aproveitar, vai fazer o terceiro gol. Aí ele põe João Marcelo e Zé Ivaldo de centroavantes, junto dos centroavantes, Dineno e Papagaio. E deixa os jogadores de velocidade nessa última linha, né? Marlon, Romero, Cifuentes. Mas mesmo assim, é um risco muito grande. E não demorou muito. No contra-ataque, o Paulinho recebe uma bola aqui pelo corredor da esquerda, percebe o Scarpa subindo sozinho pelo meio, toca no Scarpa, que também foi muito frio, teve muita categoria, driblou o Rafael Cabral e matou o jogo, matou o campeonato, fez 3-1.
Eu me arrisco a dizer que se fosse o Filipão técnico do Atlético, o Atlético não seria campeão mineiro. E aí não é nenhuma crítica tão pesada, é uma crítica, mas não tão pesada, porque o Filipão tem o seu estilo, ele talvez não tivesse a coragem que teve o Milito de abrir mão de zagueiro, de volante no segundo tempo, para colocar lateral de zagueiro, meia de lateral, para virar o jogo. E deu certo. O Milito foi de besta bestial, não deu certo a sua ideia inicial de jogo, mas ele foi muito feliz e corajoso acima de tudo. E o que chama mais atenção, até pra gente comentar depois nos programas da Itatiaia, como elogiam o Milito os jogadores do Atlético. Sim. Impressionante a cada fala, elogios ao dia a dia, ao trabalho, à confiança, aquilo que ele fala no dia a dia acontece no jogo, os jogadores têm respeitado muitos elogios do grupo do Atlético, não só depois do jogo de hoje, mas depois do jogo em Caracas também, ao trabalho do argentino Gabriel Milito, que correu um risco danado hoje, com a escalação inicial e com as mudanças. Mas treinador tem que correr risco também. Futebol é um esporte de risco. Deu certo e o Atlético é o campeão mineiro. Não pela primeira fase, mas pela fase final, pelo mata-mata, que cresceu e seus principais jogadores decidiram e que coletivamente tornou-se um time muito melhor depois da chegada do técnico argentino Gabriel Milito. Ale Oliveira, quero te ouvir, cara. Quando você, inclusive, abriu os votos aí de melhor em campo e você fez elogios ao futebol, né? O que o futebol fornece de experiência para quem tá assistindo, porque hoje foi um negócio realmente absurdo, um baita de um segundo tempo e essa vitória conquistada com o pentacampeonato mineiro sendo confirmado. Porque o Atlético é campeão estadual, hein, Ale? Eu acho que principalmente porque tem os melhores jogadores, viu? Tem jogadores, tem um elenco que é muito forte. Você vê, hoje ainda ficou de fora o Rubens, que para mim tem toda a condição de ser titular, né? 2 apostas já do ano passado pro Atlético nem foram relacionados porque estão lesionados, o Patrick e o Edenilson, né? Jogadores que até agora não se comprovaram, mas que são jogadores importantes pro futebol, né? E mesmo com os equívocos, né? O Atlético conseguiu sair com um resultado positivo. A gente tava fazendo alguns recortes, né? Então tudo bem, na Arena MRV o Cruzeiro não perdeu nos 3 jogos que fez lá, 2 vitórias e um empate. Aí se você for procurar um outro recorte, jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não vence há 8 partidas. 8 partidas. Então é incrível, né? Mas de qualquer maneira você vê, né? No primeiro jogo a gente imaginava um elenco um time do Cruzeiro mais coeso, mais organizado, mais entrosado. Ele mudou o time e o time não se encontrou no primeiro tempo. Só foi se encontrar no segundo tempo. Hoje, ele veio meio com a formação que você esperava, né? Porque o Matheus Vital, ele funciona muito bem com o Matheus Pereira. Na verdade, o Matheus Pereira funciona melhor quando o Vital está no campo. Botou o Lucas Silva com toda a sua experiência, junto com o Romero ali na meiuca. Botou o Arthur para jogar onde ele joga bem, o Arthur Gomes. Enfim, fez o que a gente estava esperando já na primeira partida. Talvez ele tenha sido traído por isso, que a torcida está bem brava com o Larcamon. Talvez com o João Marcelo no lugar do Neres, né? E acho que isso é um ponto que a gente vai lembrar daqui a pouquinho, porque é importante para definir o campeão mineiro mais uma vez. De qualquer maneira, quem fez muito diferente foi o Milito, né? Milito, eu não sei se ele chegou a treinar aí com esses 3,5 ou 4 volantes, 4 jogadores de marcação, sendo que o time dele é melhor tecnicamente, porque se você for imaginar, se você é o treinador, né? Você vai jogar contra um time que é melhor que o seu, você vai botar um time mais marcador, é natural que isso aconteça. Agora, se o teu time é melhor que o adversário, você não coloca nenhum meia, você não coloca nenhum ponta, é meio inexplicável, tanto que ele... naquele 1 contra 1 que o torcedor adora pegar pra falar mal da gente, né? É tradicional, é pra isso que serve 1 contra 1. Só serve pra isso, só pra desagradar os outros. Teve um comentarista que passou por isso recentemente. Se você pegar o 1 contra 1 dessa escalação de hoje, do Milito, aí você vai ver o equilíbrio mesmo, porque ele piorou o time dele. E sem necessidade, né? Porque o Atlético se joga, e ficou provado isso no primeiro tempo, do primeiro jogo. Ficou provado isso quando ele colocou os meias pra jogar. Se o Atlético joga o jogo, não tenta sobreviver ao jogo, ele é melhor que o Cruzeiro. Isso aí até o torcedor mais fanático do Cruzeiro sabe. E ele começou com uma escalação errada, e para mim o pior que ele fez.
ele volta pro segundo tempo com os mesmos 4 volantes, sendo que o Hulk estava morto, tanto que o Hulk pouco fez no segundo tempo. Isso aí que você acabou de falar, o jogo de hoje mostrou, né? Se ele joga o jogo, ele é melhor. E aí ele volta e demora, depois que ele toma o gol, aí ele demora um tempo para colocar o time para cima. E quando ele coloca, por exemplo, o Vargas eu não colocaria, né? Ele colocou o Vargas, ele não colocaria o Vargas, colocaria o Alisson para jogar. Mas quando ele coloca o Igor Gomes e o Scarpa, poxa, o time, sabe, você tem um frescor técnico, né? Você tem algumas soluções, tanto que o Scarpa mete a bola pro Igor Gomes, e aí o mérito também do Igor Gomes, que dá um carrinho na trajetória da bola. Essa bola, se ele vai em pé, ele não alcançaria. Ele dá um carrinho, dá um rapa assim, né? E aí o Lucas tá no meio do movimento, porque não espera esse carrinho ali para tentar deixar a bola viva, pega na mão do Lucas, e aí sai o segundo gol. Então, assim, são coisas que a gente não apostaria. A gente não apostaria, por exemplo, que o Otávio fosse fazer o lançamento pro primeiro gol, gol de empate. Que, aliás, o Marlon não acompanha o Saravia, né? O Marlon simplesmente parou de correr, talvez esperando que um dos 3 zagueiros fosse pegar, fosse fazer a cobertura. E nem apostaria que o Saravia fizesse o gol também. De cabeça. E aí o Rafael Cabral ficou no meio do caminho. Se o Rafael Cabral, eu acho que sair não dava. Mas se ele fica debaixo da trave, ele pega essa bola. Sim, agora, o que eu acho que talvez tenha sido o crucial do jogo, que o torcedor do Cruzeiro tá mais bravo. Por que quando sai o Vital pediu para sair, ele não colocou o Cifuentes, por exemplo? Porque o time estava jogando bem com 2 zagueiros. Por que ele colocou o João Marcelo? Porque eu acho que ele estava devendo pro João Marcelo. O João Marcelo jogou um campeonato mineiro para ser titular hoje. Em algum momento eu preciso botar esse cara porque ele era titular e não devia ter ido pro banco. E o João Marcelo, talvez hoje tenha sido o pior jogo dele. Talvez hoje. Ele errou um domínio ali, que ele armou um contra-ataque pro Atlético impressionante. Exatamente. Né? Então, eu acho que ele estava em dívida, porque o João Marcelo, para mim, é mais titular do que o Neres, que não fez um bom primeiro tempo, por sinal. Aí ele falou assim, bom, eu vou jogar aqui com meus 3 zagueiros, os caras vão vir para cima, eu vou segurar e vai estar tudo bem. Aí, por isso que quando sai o Vital, ele coloca o João Marcelo. Mas são apostas, né? Do segundo tempo do jogo passado, as do Atlético deu errado e do Cruzeiro deu certo. Hoje foi exatamente ao contrário, desde a escalação, passando pelo segundo tempo. Mas eu acho que, para responder tua pergunta de forma objetiva, o Atlético tem um elenco melhor e isso se fez prevalecer em alguns momentos dessas 2 decisões. Falaremos mais em instantes sobre esses assuntos. Começamos aqui a dissertar no pós-jogo da Itatiaia. Rubens Júnior tá com a festa do torcedor atleticano. Fala aí, Rubens. Nos arredores, Cirilo, aqui da Arena MRV, de onde a Itatiaia volta a falar neste domingão.